falar sobre o futuro do jiu-jitsu e sobre mudanças que estão acontecendo aí debaixo dos seus olhos e você ainda não percebeu. Fica comigo nesse vídeo aqui que você vai se ligar nisso. Se você faz parte do seleto grupo que tem bom gosto, que gosta de se vestir bem de maneira confortável, com peças de excelente qualidade e com preço justo, então eu quero te apresentar a marca de camisetas de jiu-jitsu que oferece tudo isso e ainda usa nas suas peças matéria-prima 100% sustentável. Ou seja, no seu processo produtivo não agride o meio ambiente. E meus amigos, eu tô falando da Harai. Eu tô falando com muito orgulho da Harai, que é a minha marca, tá? A marca aqui do Muito Mais Ação Jiu-Jitsu. Muita gente me pergunta, tá, Jaimão, a Harai é sua? A Harai é de algum patrocinador e tal? Sim, a Harai é minha marca. Ela patrocina aqui o Muito Mais Ação Jiu-Jitsu. Então, galera, não tem erro, né? Se você quiser conhecer os nossos produtos, o Jaimão tá assinando embaixo. Você pode conferir no primeiro link na descrição. E aí, guerreiros, tudo certo? Eu sou o Jaime do Muito Mais Ação Jiu-Jitsu. Galera, e hoje a gente vai falar sobre o novo momento do jiu-jitsu, sobre como eu vejo que as coisas que aconteceram e como eu imagino que as coisas irão acontecer daqui pra frente. Então, já solta o like maroto nesse vídeo aqui, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, ativa o sininho, galera, que hoje o papo vai ser pesado. Eu não sei você, cara, mas eu tenho uma percepção de que o jiu-jitsu tá sempre em grande evolução, tá? Embora a gente não tenha nenhuma fonte de informação propriamente dita e confiável, né, e seja atualizada de vez em quando, que a gente possa ver que o jiu-jitsu está crescendo ou não tá. Esse é o sentimento que todo mundo tem, né? Porque cada dia que passa, mais e mais pessoas procuram praticar o jiu-jitsu, procuram o jiu-jitsu como uma arte marcial para praticar, como um esporte, como um negócio para aprender a se defender e tal. Tem um estudo realizado pelo Ministério dos Esportes, e esse estudo é de 2013, que fala sobre quais são os esportes que o brasileiro pratica. E nesse estudo, eu vou deixar o link na descrição aí para você conhecer, diz que o jiu-jitsu é praticado por 1,3% da população brasileira. E essa é a mesma quantidade de praticantes que o surf tem nesse mesmo exemplo, né? Você vai ver lá se você acessar o estudo. E galera, é quase o dobro de praticantes do judô, né? Que é a nossa arte co-irmã e é uma arte olímpica. O judô aparece com 0,8% da população. E em 2013, galera, a população brasileira era de aproximadamente 200 milhões de habitantes. E 1,3% desse total representa em torno de 2 milhões e 600 mil praticantes no Brasil. Mas como eu disse, esse estudo é de 2013, né? Estamos falando aí de 9 anos, né? De lá para cá a população brasileira cresceu e hoje a população brasileira é de mais de 214 milhões de habitantes. E se a gente considerar um pouco desse sentimento de que o jiu-jitsu é um esporte que cresce muito e tal, ao invés de considerarmos 1,3, que é o estudo que tinha lá, se a gente considerar 1,4% da população brasileira, a gente está falando de 1,4 de 214, estamos falando de aproximadamente 3 milhões de praticantes de jiu-jitsu no Brasil. E enquanto a gente não tem nenhuma informação oficial do Ministério dos Esportes, e nem a Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu tem um número para nos passar sobre isso, acredito que esses números possam embasar bem a nossa conversa. Tá, e por que eu fiz essa conta, né? Primeiro, para mostrar para muita gente que tem uma galera que me pergunta se eu tenho noção de quantos praticantes tem no Brasil e tal, acho que esse número dá para ter uma ideia, e principalmente para mostrar para você que está nos assistindo que o jiu-jitsu, meu amigo, no Brasil não é pouca coisa, é muita coisa. A gente está falando de um mercado de aproximadamente 3 milhões de pessoas. Só para você ter uma ideia, é maior do que a população da Jamaica, é maior que a população do Catar, é maior que a população de Porto Rico, né? É quase a população de Uruguai, né? O Uruguai tem 3,4 milhões e, cara, é metade da população da Noruega, é metade da população da Costa Rica, da Irlanda, da Nova Zelândia. Mas esse vídeo aqui não é para falar de economia apenas, né? E sim para falar sobre uma projeção de futuro e como as coisas mudaram nesses últimos anos para o jiu-jitsu e mudaram bem na nossa frente, nos nossos olhos, e aí muitos de nós não percebemos isso. Eu não posso falar do que eu não vivi, né? Eu não vivi dentro do jiu-jitsu a época em que o jiu-jitsu foi discriminado, lá no início dos anos 90 e tal, onde ele era literalmente massacrado pela grande mídia, principalmente pelos jornais, pela TV, né? Que eram veículos que dominavam toda a narrativa de comunicação no país. Eu vi isso apenas de fora, eu vi isso como uma criança, adolescente,
E eu vi como uma pessoa comum, né? Uma pessoa que não vivia a arte marcial em si. E a nossa arte marcial nessa época era considerada arte de marginal. Isso com toda certeza segurou muito o crescimento do jiu-jitsu e fez com que ele demorasse para decolar, pegar velocidade de cruzeiro e seguisse o seu caminho, o caminho que a gente está vendo hoje. Com toda certeza, as tentativas de profissionalização do esporte foram fundamentais para que o jiu-jitsu saísse de ser considerado um esporte de marginal para ser considerado realmente um esporte, uma arte marcial onde você tem a segurança de colocar o seu filho para praticar. Com toda certeza, sem medo nenhum de errar, uma das grandes responsáveis por essa mudança de chave foi a IBJJF, a CBJJ, né? São duas grandes entidades aí, uma ligada intimamente na outra, que foram fundamentais para que o jiu-jitsu saísse daquilo para se tornar o que é hoje. O ar profissional nos eventos, a forma com que eles tratavam os atletas, a uniformização dos árbitros, que é muito legal ver o árbitro uniformizado, bem bonitinho lá, comandando uma luta, né? As próprias áreas de luta, aquilo tudo dava um charme especial aos eventos e com toda certeza ajudaram muito o jiu-jitsu. Vencer um evento da IBJJF, meus amigos, era um sonho que poucos conseguiam realizar. Em se tratando de mundial de jiu-jitsu, então, nem se fala, né? É algo realmente muito difícil e algo digno de se comemorar por um bom tempo. Porém, né, como tudo na nossa vida existe um porém, as coisas mudam, elas crescem, elas evoluem. O que funcionava muito bem no passado não necessariamente vai funcionar a partir de agora. E a revolução que nós tivemos nos últimos 5 ou 6 anos e em tudo que a gente vive, principalmente no que se trata de informação, foi algo fora do comum. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu moro há 5 ou 6 anos aqui no meu apartamento e, cara, a gente não tem TV aberta, a gente não tem acesso a Globo, a gente não tem SBT, a gente não tem esse tipo de canal aqui em casa. Por quê? Porque a gente não sente falta e não sente nenhuma necessidade disso. A gente tem entretenimentos como Netflix, YouTube, streamers aí, Disney Plus e tudo mais, e a gente se informa basicamente, principalmente pela internet. A internet e as redes sociais vieram para ficar e eu já me convenci disso. Elas são capazes de mudar o mundo. E atente-se, tanto para o bem quanto para o mal. E em se tratando de jiu-jitsu, ela veio para criar ídolos, ela veio para dar voz e vez para atletas que até então eram desconhecidos e até personalidades que eram tão desconhecidas, eu posso dizer isso porque a internet fez eu ser quem eu sou hoje, mas falando necessariamente os atletas, antigamente, para que eles fossem notados, eles precisariam vencer um grande evento, um mundial da IBJJF, torcer para sair na capa da Gracie Mag ou da Tatame, ou pelo menos uma tirinha lá quando ela falasse do evento, para ver se com isso eles conseguiam barganhar algum tipo de patrocínio. Hoje, não é mais assim. Hoje, atletas que nunca venceram nenhum grande evento da IBJJF são seguidos por milhares de pessoas e nas suas redes sociais podem ser infinitamente maiores que campeões mundiais consagrados. Eu acho que a prova mais contundente disso é o Mica Galvão, que tem o status de ídolo mundial do esporte, né? Tem milhares de pessoas que seguem ele. Cada postagem do garoto vestindo kimono aí bate frouxo mais de 10 mil curtidas e tem campeão mundial de jiu-jitsu da IBJJF que não tem nem 10 mil seguidores nas redes sociais. E até então o garoto não tinha vencido nada de grande expressão da IBJJF, a não ser quando era faixa azul juvenil. O mesmo vale para Fabrício Andrei, que tem uma legião de garotinhos que imitam a batida de pé que ele faz antes da luta, que já tinha milhares de seguidores nas redes sociais e já conseguia viver bem do esporte antes mesmo de vencer o Mundial da IBJJF. O mesmo vale para o Diogo Reis, para a Brenda Larissa, para a Duda, aqui da minha cidade, para o Meihan Maquiné. Atletas que não precisaram necessariamente vencer grandes eventos da IBJJF para construir fama e, consequentemente, ganhar dinheiro e viver bem do esporte. E isso, galera, sem falar dos gringos, obviamente, né? Kieran Cornelius é um exemplo, o cara tá milionário e nunca ganhou um Mundial de Jiu-Jitsu, que a gente tenta colocar como status, né, de principal evento para você conseguir ganhar e viver do jiu-jitsu. Gordon Ryan, então, também. Ele não tá nem aí pros eventos da IBJJF, meus amigos, ele recebe uma grana fazendo eventos de luta casada pelo mundo afora. Isso é uma grande prova que nós estamos numa era em que é o atleta que é o grande diferencial e não necessariamente a organização. A gente pode ter isso como prova porque ao lado desse crescimento dos atletas, cresceram outros grandes eventos. Eventos de luta casada como BJJ Stars, BJJ Bet, Big G,
Gil aqui no Brasil, por exemplo, são prova disso. Eventos que com poucas lutas, escolhendo bem os atletas, conseguem fazer dinheiro. Os eventos da Confederação Árabe, então, é uma maneira também dos atletas conseguirem monetizar. E os próprios eventos feitos pelas empresas, né, lá nos Estados Unidos, como a Flow Grappling, o Polaris, e vários outros lá que todo final de semana tem evento pagando um prêmio de 10 mil dólares. E é claro, o ADCC, por exemplo, que esse ano vai rolar e promete ser o maior evento de todos os tempos. A gente está abrindo espaço para eventos como o One Championship, que necessariamente era um evento de MMA, depois abriu para eventos de combate, né, em pé, podemos falar que tem Muay Thai e tudo mais. Agora também tem grappling lá. E eles pagam uma bela grana para os atletas. O One Championship chegou a pagar 50 mil dólares de bônus, né, extra bolsa para os atletas de grappling que tem uma boa performance, a performance da noite. Os atletas estão a cada dia com mais oportunidades de ganharem dinheiro com jiu-jitsu do que tinham há 5 ou 6 anos atrás, quiçá com 10, 15 anos. E isso, meus amigos, pode escrever aí que é só o começo. Estamos vivendo uma era de mudanças importantes no jiu-jitsu. E aqui não vai uma crítica necessariamente a isso, mas talvez a IBJJF, a maior entidade do esporte, não tenha se tocado necessariamente dessa mudança. O que antes, digamos assim, era um monopólio da empresa, hoje não é mais. E se você não estiver preparado e antenado para surfar nessa nova onda, meu amigo, seja você atleta, você professor, equipe, ou seja, você a própria IBJJF, você vai ficar para trás. Esse mercado daqui a algum tempo vai ser de 3,5, 4 milhões de pessoas só aqui no Brasil e não vai admitir amadorismo. Daqui a pouco não vai ter mais espaço para o tipo de coisa que a gente viu no Brasileiro de Jiu-Jitsu, por exemplo, onde a IBJJF, a CBJJ, fez uma transmissão, né, ao vivo no seu canal do YouTube. Cara, feito, sei lá, bicho, por aparelhos de celular colocados num tripé, a maioria tava torto, cara, que não dava para ver a área de luta, o áudio era uma porcaria e nem parecia o placar, cara. Você não sabia quem estava vencendo. Isso é inadmissível na era que estamos. E mesmo assim, nas finais, chegava a ter 11 mil pessoas ao vivo assistindo. Eu sei, cara, agora pode chegar uma galera aqui e dizer o seguinte, mas pô, Jaime, deixa assim, pelo menos os caras estão transmitindo de graça, né? Daqui a pouco eles vão começar a cobrar e aí como é que a gente fica? Desculpa, cara, qual é o problema em cobrar, cara? Se fizer um serviço decente e não for um preço abusivo, qual é o problema em cobrar? A IBJJF não é uma ONG, ela não é subsidiada por dinheiro público, né? Pelo menos eu não sei, né? Mas eu acredito que não. Ela é uma empresa e tal como qual precisa dar lucro. E como a gente, como espectador, quer que o jiu-jitsu cresça, né? Espectador e praticante, quer que o jiu-jitsu cresça se a gente não coloca dinheiro no jiu-jitsu? Me explica isso, como é que a gente faz? Se a gente não compra produtos dos patrocinadores que patrocinam os eventos, se a gente nem mesmo sabe quais são os patrocinadores dos eventos. A IBJJF é uma empresa que, cara, tinha 11 mil pessoas ao vivo e não tinha um maldito de um teaser do patrocinador do evento. Como é que você quer vender e ter mais patrocinadores se você não faz o mínimo? É claro que eu achei irado demais que os caras transmitiram de graça. Deus continue, Deus ajude que eles continuem aí a transmitir, cara, mas só esperar a ajuda de Deus não adianta, brother. A gente tem que fazer a nossa parte. Eu, sinceramente, pagaria, como eu disse, um valor, cara, que fosse justo para ter uma transmissão decente, para que a câmera movimentasse quando os caras fosse mais pro canto, que tivesse alguém narrando, que tivesse alguém comentando, que tivesse apresentando os atletas, para que o placar aparecesse, né? Isso chama-se profissionalismo. E é claro que isso vai de encontro a outro ponto que é extremamente discutível, que até deu o maior bafafá de um vídeo que eu postei lá no Instagram do professor Melk Galvão falando, que é a remuneração dos atletas. É claro que a gente evoluiu demais, cara, quando a IBJJF começou a pagar para os campeões dos eventos que fazem parte do Grand Slam da organização, o Mundial, o Europeu, o Pan-Americano e o Brasileiro. Mas eu acredito ainda que a IBJJF tem muita margem para crescer nesse sentido. E por que eu disse que ele é mais estratégico para a organização? Com tanta concorrência que está aparecendo aí, como eu falei para vocês, alguns eventos, e cara, vai aparecer muito mais eventos, escreve o que eu tô dizendo, vai ficar cada dia mais difícil conseguir atletas para participar dos eventos. O professor Melk Galvão falou nisso, o Kainan Duarte já falou sobre isso, o Jonathan Alves, lá da IOJ, também já falou isso. Estamos entrando numa era em que os atletas não necessariamente precisam mais da IBJJF para ganhar dinheiro com jiu-jitsu. E eu não tô aqui agorando, muito menos dizendo que a IBJJF vai acabar ou que ela não é mais relevante, muito pelo contrário. Eu gosto muito da IBJJF, sou muito grato pelo que ela fez e faz pelo jiu-jitsu, e tô aqui a ponto de me importar e ver que a estratégia que funcionou até então
precisa ser revista porque daqui pra frente não há garantia de que ela vá funcionar. E eu posso dizer, cara, porque eu trabalhei 18 anos em vida corporativa, eu era responsável por planejamento e, cara, acredito que realmente, dada a conjuntura e tudo que está se apresentando, a IBJJF precisa olhar com carinho o seu planejamento e como ela vai tratar os eventos daqui pra frente. Aquela ideia de que apenas ser campeão mundial já bastava pra te dar grana e que com prestígio abririam várias portas, eu concordo, isso realmente é assim, ainda é assim, mas entenda de que nada disso adianta se o atleta não estiver despontando, não estiver bem se vendendo com isso. Se o atleta não estiver pronto para poder monetizar em cima disso, ele não vai ganhar dinheiro. Entenda que daqui para frente não vai ser mais o atleta que vai precisar da organização, e sim a organização que vai precisar dos atletas. E quanto mais organizações nós tivermos, mais concorrência vai ter para o determinado atleta. E isso, galera, na minha opinião, cara, é extremamente saudável para o nosso esporte. Concorrência gera concorrência e, consequentemente, melhora o serviço para todo mundo. E no nosso caso, o jiu-jitsu só tende a ganhar. E você, meu amigo, já tinha se tocado dessas mudanças aí que aconteceram nos últimos anos no jiu-jitsu? Você concorda que a gente tem que evoluir cada vez mais e que as estrelas realmente são os atletas e não as organizações? É claro que tudo que foi expressado aqui é a minha opinião em relação ao caso. Eu quero muito saber a sua. Escreve aí nos comentários. Um forte abraço, muito mais ação jiu-jitsu, muito mais jiu-jitsu pra você. Os!